Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui. Vamos que vamos, dia 14 de janeiro, a gente passar a régua aí, praticamente fechando, né, a primeira quinzena, só falta mais amanhã, hein? Espero que você tenha tido um dia maravilhoso, tenha feito boas operações e vamos nessa revisar o que aconteceu, os principais movimentos aí, tanto do índice, dólar, Ibov, e tentar extrair alguma leitura importante aí para os próximos dias. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, deixa o like aí na nossa transmissão, pô, ajuda demais. Você não faz ideia, faz o nosso canal chegar a mais pessoas e até mesmo aqueles que querem aprender um pouco aí de bolsa ou até mesmo estar estudando um pouco sobre o mercado financeiro e também sobre day trade, swing trade, enfim. Nosso canal é voltado exatamente para isso. Outro recado também, na playlist aqui no YouTube, a gente está separando aulas de lives, enfim, está tudo bem arquitetado ali para você poder ter um conteúdo denso e de estudos aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, o que nós tivemos de importante para hoje, tá? Vou até trazer aqui no calendário de notícias, né, o calendário econômico primeiro. Nós tivemos para o dia de hoje registro de automóveis, mas o que ficou mais impactante, né, para o dia de hoje, tem aqui a produção de automóveis, enfim, mas o que realmente foi importante foi essa leitura do índice de preços ao produtor, tá? Que foi do mês de dezembro agora que passou, beleza? Esse dado aqui é um dado que veio dos Estados Unidos, ele vai estar em conjunto com o CPI, né? Ou seja, o dado de inflação dos Estados Unidos, e a leitura foi abaixo da previsão, tá? E bem abaixo aqui da anterior. Mas eu estava dando uma olhadinha aqui nos economistas, tentando entender um pouco mais sobre esses dados que vieram abaixo. Eles estão um pouco cautelosos, tá? E me parece que essa questão não isolada, né, um número um pouco mais baixo, mas isolado, não é assim que você vai interpretá-lo, e sim com a bateria de dados que ainda tem para sair essa semana. Então, certamente eu trago aqui para vocês, tá bom? Mas me parece que é um movimento mais controlado. Isso, teoricamente, seria bom, tá legal? Mas tem que olhar o núcleo, né? Eles comentam assim, vamos olhar o núcleo, ou seja, ver realmente o que está por dentro ali que trouxe esse número um pouco mais baixo que as previsões e que a leitura anterior. Só que o dado mais importante sai amanhã, quarta-feira, beleza? Então fiquem ligados aí, tá joia? De resto, pessoal, uma agenda bem esvaziada, um volume de negociação aqui em relação a notícias não foi nada impactante. No horário da notícia, 10 horas e 30 minutos, trouxe uma certa volatilidade, mas nada que alterou aí os movimentos, tá bom? Vamos lá partir para o nosso gráfico agora, olhando o Ibovespa, tá? Tivemos um dia de alta, 0,25, e olha só o que me chama a atenção aqui nesse cenário, tá, pessoal? Vou até melhorar esse preço aqui, desse suporte, porque ele foi rompido, né? Essa região aqui, ó, dos 118.400 pontos, ela foi violada, gerou o rompimento e voltou. Isso daqui é chamado de trap, né? Ou seja, um rompimento falso. Você tem uma região de suporte ou resistência, ele rompe a região e volta. Pessoal, muita atenção. Isso pode desencadear um movimento de retorno desse índice. Pode. Não cravaria e não colocaria todas as minhas fichas na compra por enquanto. Tá? Por quê? O cenário é de queda. Quando eu olho para o Ibovespa, fica bem nítido o zigue-zague descendente aqui dele, né? Pode ser só um movimento de retorno até a média de 20 e quem sabe um movimento de retorno a 200. Seria uma baita recuperação, tá? Teria excelentes oportunidades de compra em ações, em compra aqui no day trade, mas vamos sempre manter um pé atrás, né? O mercado ele vem caindo, ele vem com topos e fundos descendentes. Esse daqui, para mim, é o primeiro sinal de que, opa, o comprador ele está esperto, defendeu a posição aqui pela segunda vez. Porque a primeira vez de defesa foi esse candle verde aqui, ó, o terceiro candle do ano, tá? Olha só, repara que bonito, né? Você tem um candle forte vendedor,
bem vermelho, e a resposta do comprador foi quase que imediata, né? Produzindo aqui, ó, 2 dias de alta, que falou, opa, eu tô aqui. E hoje, por mais que esse candle aqui foi um candle pequeno, mostrou que há um interesse por bolsa, né, nessa região, tá ok? Porém, como eu sempre trago todos os detalhes para vocês, eu só vou desistir da tendência de baixa, né, que vem aqui já desde agosto, quando o índice Bovespa ele montar um pivô ou uma estrutura de alta acima da média móvel de 20 períodos, tá? Caracterizando de fato a mudança de comportamento dele. Beleza? Vamos lá partir para o nosso índice, o tempo gráfico diário do índice. Reparem que ele gerou o rompimento dos 119.480 para baixo e não sustentou, tá? Fechou em alta de 0,44, mas não superou a máxima de ontem, que é essa linha laranja aqui, ó, 120.650, tá? Não teve força para ir lá romper essa região, mas teve uma baita defesa aqui no rompimento do 119.480, tá? Então, muita atenção, o índice consolida no fundo, pelo menos por enquanto. Vamos ver amanhã o que ele vai aprontar e se vai ter boas oportunidades aí para a gente surfar, quem sabe, um bom movimento. Seja de alto ou de baixo, não interessa, né? No day trade ali eu quero volume, eu quero uma volatilidade bacana aí para a gente aproveitar, certo? Vamos lá, 60 minutos. 60 minutos do índice. Reparem que ele segue dentro dessa consolidação. Eu trouxe essa leitura aqui na nossa Morning Call, tá? O quanto que é importante essa região toda aqui, ó. Até aqui em cima, tá? No 122.900 mais ou menos, ó. Toda essa região aqui é uma região de briga e troca de lote importante. E os 119.480, mais uma vez, é um baita de um número para suporte aqui, está sendo testado várias e várias vezes, tá? Nos 60 minutos, já dá para observar, ó, uma vez, duas, três, quatro. Então, muita atenção para esse número do 119.480, beleza? Vamos para o dólar. Tempo gráfico diário do Doleta. Fechou abaixo da mínima de ontem, produzindo esse movimento de queda e deixando mais um topo menor, tá? Vou até tirar aqui já com vocês, ó. E depois trazer na Morning Call o estudo atualizado do nosso dólar, tá? Então não perca amanhã, 8 horas e 15 minutos, estou ao vivo aqui no YouTube, trazendo para você a Morning Call, ok? Repara que o dólar, ele tem a configuração de topos menores, né? Ele confirma esse topinho ele sendo menor, né, que esse aqui. Para ele dar sequência no movimento, ele precisa romper o 56 aqui embaixo, tá? Se ele rompe 56 e o 09 depois, próxima parada eu vejo no 5901, que foi uma região de suporte aqui em dezembro, tá bom? Que deu aquela puxada aí no dólar lá em cima, beleza? 60 minutos. Puxar os 60 minutos aqui para vocês, ó. Baita tendência de queda aqui, né? Pelo menos nesse curto espaço aqui, né? Nesse histórico que a gente tem, tá bom? Acho que tá interessante esse movimento do dólar, né? Repara que nos 60 minutos fica bem mais claro quando eu falo dos topos menores, né? Tem aqui a máxima, topo menor, ó, topo menor, topo menor, topo menor. Interessantíssimo, né? Ele vem afunilando cada vez mais e pressionando esse suporte aqui no 56 cada vez mais, tá? Então, muita atenção, acho que o dólar, ele, por ter essas agressividades, às vezes, né, dá uma porrada para cima, enfim, mas eu vejo que ele meio que deu uma estabilizada, né? Ele conseguiu estabilizar a sua volatilidade, o seu fluxo, e agora vem caindo devagarzinho, mas vem caindo, testando aí regiões de suporte importante. Beleza? Dá uma olhadinha agora nos principais papéis, nas nossas blue chips, e ver o que aconteceu com elas, né?
Vamos lá, Petrobras, PTR4. Tivemos um dia negativo para a Petro, caindo 0,67. E a Petro foi. Esse movimento de queda em Petrobras foi motivado mais por conta do petróleo, né? O petróleo ele acabou arrefecendo no dia e por conta de um cessar-fogo lá no Oriente Médio entre Israel, Hamas, enfim. Isso para a humanidade é muito bom, né? E sentiu o preço do petróleo, ele veio abaixo, né? E a Petrobras acabou acompanhando aí o preço da commodity, tá bom? Mas, pô, quando eu tiro o zoom aqui, a gente consegue ver que Petro está consolidando no topo, né, pessoal? Vocês conseguem reparar isso? Como a Petrobras consolida no topo, né? Olha só que interessante esse movimento, tá? Então está acumulando bastante aqui. Ainda vejo Petrobras tentando romper o 37,90 no médio prazo, tá bom? Principalmente por conta do tempo gráfico semanal, tá? Vou até trazer o semanal aqui para vocês, ó. Quero que vocês deem uma olhada nesse tempo gráfico semanal, tá? Deixa eu só tirar essa fibra. Olha só que interessante. Repara que o semanal de Petro, cara, é só tendência de alta, né? Só fundos mais altos, ó. Tá? Pressionando esse topo aqui no 37,90. Então deixou um fundinho aqui ligeiramente mais alto, acima da média móvel de 20 períodos. E quem sabe não produz o Power Breakout pelo tempo gráfico semanal, renovando o topo histórico aí da Petro, tá? A tendência macro é de alta, tá bom? Vale, vamos dar uma olhadinha no dia da Vale, que foi o contrário aí de Petro, né? A Vale subiu 0,66 no dia de hoje, até que enfim dando um basta, né, nos seus movimentos aí mais negativos, porém bem longe, né, do ideal, que seria uma puxada de volta aqui da Vale para dentro dos R$ 55, buscar a média de 200 lá em cima, enfim. Por enquanto, trabalho com um viés mais negativo para a Vale, tá bom? Topos e fundos descendentes, como eu falei já na nossa na nossa call de fechamento, a Vale abriu um alvo lá para R$ 45, tá bom? Não sei se chega, mas é um baita alvo com uma boa rentabilidade e um excelente nível de compra nessa região, tá? Se eu for tirar o zoom, nós estamos falando da Vale, olha só, né? Vale a R$ 45, pessoal. Vou até colocar aqui, ó, para vocês verem. Vale a R$ 45, é nível aqui de preço de 2020, ou seja, preço de 5 anos atrás, impressionante, tá? Então, nesse nível aqui, Vale também está muito barato, mas o cenário é mais complicado, né? Está bem relacionada com o minério de ferro, com a economia chinesa, então é um movimento aí para comprador de Vale que vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, beleza? Itaú, praticamente estável no dia de hoje, subiu 0,06, né? Trabalhando ainda abaixo da média móvel de 20 períodos, média inclinada para baixo. Acredito que esse movimento aqui pode ser um pullback para assustar a mínima de novo antes de recuperar, tá bom? Não consigo ver o Itaú negativo aqui, né, numa tendência de baixo pelo semanal. Olha só, quando eu tiro o zoom de Itaú, pelo menos desde 2020, só fundos ascendentes, tá? Quem sabe não vai fazer mais um fundo aqui, ou pelo menos, né, fazer um fundo na mesma região que a anterior, ó. Tá brigando bastante aqui nesse nível de preço, tá? Uma, duas, três vezes, ok? Então acredito que vale muito a nossa atenção aqui em Itaú, principalmente pelo tempo gráfico semanal, beleza? Banco do Brasil é praticamente a mesma leitura, tá? Eu tenho essa região dos R$ 23 aqui como um ponto de bipolaridade para Banco do Brasil. Não teve força por enquanto, né, no semanal para vir testar 22,99, R$ 23. No tempo gráfico diário, teve uma boa recuperação no dia de hoje. Não vou sair comprando ou dando essa sugestão aqui para comprar de primeira,
sem ter uma estrutura acima da média móvel de 20, certo? Mas aqueles que são mais agressivos, é uma boa oportunidade. Olha só, você tem aqui um candle de força, a sua entrada no fechamento aqui, ou na abertura de amanhã, né? E o stop aqui embaixo, tá? Na mínima. Com alvo aqui na média de 200, ou quem sabe uma retomada até o topo anterior, tá bom? Mas enquanto não produzir um fundo mais alto, uma estrutura bonita aqui de alta, não consigo ficar otimista, tá bom? Bradesco, BBDC4, tentando reagir, mas dentro desse caixote, né? Vou até desenhar de novo aqui, ó. Dentro dessa consolidação, tá bom? Também é outro cenário para Bradesco, igualzinho de Banco do Brasil. Quero aqui ver um pivôzinho de alto, uma estrutura de alto, um fundo mais alto, né? Uma letra N, assim, ó, bem bonitona, no diário para poder pensar em compras no ativo. Tá joia? Pessoal, é isso. Queria passar pelas principais ações, bater esse papo com vocês sobre o índice, sobre o dólar, sobre o Ibovespa. Eu espero estar ajudando com essas leituras, aprofundando um pouco mais também os estudos aqui sobre os nossos índices, tá bom? E aguardo você amanhã, 8 horas e 15 minutos, aqui no YouTube com a nossa Morning Call. Um grande abraço e um bom descanso para você. Valeu!